Muito bem, amigos, estamos de volta aqui com o nosso curso Conhecimentos Bancários 2020. Estamos na segunda aula, segunda parte de Copom, Comitê de Política Monetária. Aula essa que precisamos regravar por 2 vezes, não é? Ok. Nesta aula, nós vamos falar mais sobre o regime de metas de inflação, metas para a inflação, ok? E a atuação do Copom, do Comitê de Política Monetária, em relação a essas metas. Aula muito importante. Na aula anterior, na primeira parte sobre o Copom, nós vimos que esse comitê ele é responsável por, após analisar a conjuntura econômica, decidir qual será a meta para a taxa Selic. E aí eu disse para vocês que esse comitê se reúne a cada cerca de 45 dias para decidir, numa reunião ordinária, qual será a nova meta para a taxa Selic. Mas aí você deve estar se perguntando assim, professor, qual a diferença entre a meta para a taxa Selic e a meta de inflação? É a mesma coisa? Qual a relação entre a meta de inflação e a meta para a taxa Selic? E eu cheguei a dizer para vocês na aula anterior que nós temos 3 Selics. E na próxima aula, após esta aqui, vocês estudarão as 3 Selics comigo. Mas por enquanto, vamos ver essa relação, tá? Bom, você está vendo aqui metas para a inflação. Nós temos aqui, olha que interessante essa relação, hein? O Ministério da Economia propõe a meta para a inflação. Falaremos melhor daqui a pouco. O Conselho Monetário Nacional, ele fixa a meta para a inflação. E o Banco Central, ele vai executar as políticas necessárias, principalmente a política monetária, para permanecer, para fazer com que, melhor dizendo, a inflação permaneça dentro dessa meta, entre este piso, nós chegamos a falar na aula passada, entre o piso e o teto. Tudo bem? Ok? E o Copom é o órgão do Banco Central que vai operacionalizar um instrumento chamado Selic, meta para a taxa Selic. Professor, agora a coisa está ficando confusa. Vamos com calma. Ok, cuidado, porque as provas de concurso adoram fazer confusão nisso aqui. O Copom, ele não estipula meta de inflação. Tudo bem? Quem propõe a meta para a inflação é o Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda. Óbvio, o Ministério da Economia, ele vai trabalhar para manter a economia do país dentro do que foi proposto, do que foi planejado. Para isso, o Ministério da Economia utiliza as diversas instituições ligadas à economia do país, que de alguma forma atua deliberando, né, junto aos agentes econômicos do país, tudo bem? Agentes financeiros, etc. Então, principalmente o Banco Central. Então, o Ministério da Economia, ele vai propor uma meta para a inflação. A gente vai estudar aqui detalhadamente a meta deste ano até a meta de 2022, que inclusive já foi divulgada. Professor, meta para a inflação do ano de 2022 já foi divulgada? Sim, a gente vai ver como é que funciona aqui esse esquema, mas realmente já foi divulgado e você precisa conhecer para o seu concurso, ok? Tudo bem. Então, após a proposta do Ministério da Economia em relação à meta para a inflação, ou seja, o Ministério da Economia, ele sabe que é necessário controlar a inflação para evitar a perda do poder aquisitivo da moeda. Então é feita a proposta, aí o Banco Central do Brasil, ele vai executar as políticas necessárias para estar dentro do que foi proposto
pelo Ministério da Economia e que foi determinado pelo CMN, pelo Conselho Monetário Nacional. Observe essa ligação e perceba que um dos componentes, uma das três autoridades que compõem o CMN, o Conselho Monetário Nacional, é justamente o ministro da Economia, ok? A outra é o presidente do banco, uma das outras duas, o presidente do Banco Central. Então perceba que o Conselho Monetário Nacional, ao receber a proposta do Ministério da Economia, ele vai fixar a meta. Essa meta é fixada, é divulgada a meta, o centro da meta e a variação para mais ou para menos, como veremos aqui na prática. E aí o Banco Central ele vai procurar utilizar os instrumentos necessários para manter a inflação, de preferência, no centro desta meta. Ok? Tudo bem? E o Banco Central tem diversos instrumentos para isso. Né? Nós vamos estudar aqui lá em política monetária, já prometi isso aqui, nós vamos estudar diversos instrumentos, recolhimento compulsório, open market, ok? E um desses instrumentos é, na verdade, o manuseio da meta para a taxa Selic. Tudo bem? E, professor, meta para a taxa Selic ou taxa Selic? Na próxima aula, na aula de número 10, né, você ficará sabendo a diferença entre meta para a taxa Selic e sistema Selic. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui as metas para a inflação que foram decididas pelo Conselho Monetário Nacional. Foram fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, ok? Você está vendo aqui, por exemplo, que para o ano de 2020, para este ano agora, o centro da meta de inflação é 4%. Mas é permitida uma variação para mais ou para menos de 1,5%. Então, o Banco Central ele é obrigado a manter a inflação dentro desta faixa aí, entre 2,5% e 5,5%. Não pode ser menos, nem pode ser mais. Ah, professor, eu achei que já que a inflação é danosa para a nossa economia, então, quanto menos, melhor. Então, por que o CMN estipula um piso, já que quanto menos, melhor? Não é bem assim, pessoal. É preciso também ter um pouco de inflação, tá? A gente vai ver essa relação aí lá em política monetária e você vai entender que é preciso que os preços também sofram aumentos, tá? Dentre outros motivos, para incentivar também o produtor, o ofertante de produtos, a continuar no mercado, dentre outros motivos que a gente vai analisar em seus pormenores em política monetária, tudo bem? E obviamente, um teto para que a desvalorização do dinheiro não prejudique a nossa economia, ok? Então, claro que nós estamos falando de Copom, Comitê de Política Monetária, e óbvio também que há outros instrumentos, não apenas a taxa Selic, mas há outros instrumentos que o Banco Central utiliza para poder perseguir essa meta de inflação, ok? E um desses instrumentos é o estabelecimento da meta para a taxa Selic. Então a gente já vai começando aqui a mostrar a diferença para você, tá? A diferença entre meta para a inflação e meta para a taxa Selic. Eu disse a você na aula anterior que a inflação ela é a perda do poder aquisitivo da moeda ao longo de um tempo. Em outras palavras, ela é o aumento descontrolado dos preços de uma cesta de produtos dentro de um período escolhido. Tudo bem? Um ano, por exemplo. Ok? E para controlar a inflação, para controlar esse aumento de preços, evitar uma perda maior do poder aquisitivo da moeda, ok? O Banco Central ele tem a incumbência de preservar
o poder aquisitivo de nossa moeda, o real. Então, isso é tão sério, que caso não consiga deixar a inflação dentro deste patamar, dentro desta margem aí, dentro desta meta entre o piso e o teto, caso não consiga deixar a inflação aí, o Banco Central, o presidente do Banco Central, ele precisa divulgar uma carta aberta, isso já foi feito umas 4 vezes, ele tem que divulgar uma carta aberta ao ministro da Economia, dizendo por que não conseguiu e mostrando meios que serão utilizados para que se consiga, na próxima, manter a inflação dentro da meta. Então isso é algo muito sério mesmo, e o Banco Central do Brasil tem que conduzir políticas, principalmente a monetária, para poder cumprir com esta obrigação legal. Tudo bem, pessoal? Então, a meta para a inflação é essa decisão, o nível de inflação que a economia do país, que o Ministério da Economia deseja. E a meta para a taxa Selic é a meta em que o Copom, né, é a taxa Selic que o Copom almeja para controlar, para ajudar no controle da quantidade de dinheiro no mercado. Então, se a taxa Selic é elevada, se eleva a taxa Selic, isso inibe, isso tira liquidez do mercado. Primeiro porque os títulos públicos, a remuneração é baseada na Selic. Então, obviamente, bancos, instituições financeiras vão preferir muito mais aplicar em títulos do governo do que emprestar no mercado, até porque o risco dessas aplicações em títulos do governo é um risco menor do que, quase sempre é menor do que emprestar no mercado para a população, ok? O outro motivo é que ao elevar, quando o governo eleva a taxa Selic, essa elevação da taxa Selic, justamente por retirar dinheiro do mercado, por enxugar o mercado, por reduzir a liquidez do mercado, faz com que se eleve a taxa de juros também lá na ponta para a população, ok? Com menos dinheiro no mercado, o dinheiro que tem como preço a taxa de juros, esse preço dessa mercadoria dinheiro acaba se elevando. Tudo bem? Bom, por outro lado, se houver uma redução da taxa Selic, aí se estará, na verdade, fazendo uma expansão monetária, porque haverá mais dinheiro em circulação, ok? Enquanto se elevar a taxa, haverá uma restrição monetária, menos dinheiro em circulação. Uma queda da taxa, mais dinheiro em circulação. A questão é, esta taxa, como eu disse, ou melhor, como eu vou dizer na próxima aula, quando a gente estudar as 3 Selics, né? Taxa, meta e sistema Selic, aí eu vou explicar para você, mostrar para você que, na verdade, a taxa Selic, ela provém de um cálculo feito por um sistema de computador, a taxa Selic. E eu vou mostrar para vocês que a meta, na verdade, é a taxa Selic que se deseja. Então, após o Copom, o Comitê de Política Monetária, estipular qual é a meta para a taxa Selic, ou seja, qual é a taxa Selic desejável, aí o Banco Central vai trabalhar, como veremos na próxima aula, o Banco Central vai trabalhar para poder colocar a taxa Selic dentro da meta que o Copom deseja. Ok? Tudo bem, pessoal? Entendido? Então, por exemplo, se para esse ano de 2020 o centro da meta é 4%, né? O Banco Central está trabalhando para poder manter a inflação dentro dessa margem aí, tá? Entre 2,5% e 5,5%, ok? Bom, para 2021, nós temos o centro em 3,75% e uma variação de mais ou menos 1,5%.
Já para 2022, nós temos o centro em 3,5%, o centro da meta, e uma variação de 1,5%. Então nós temos aqui o piso, o teto e o centro da meta de inflação para esses anos aí. Professor, e a meta para a inflação para 2023 já tem? Bom, até o final de junho deste ano, nós estamos gravando aqui no final de maio de 2020, até o final de junho de 2020, até o final de junho de 2020, o Conselho Monetário Nacional precisa divulgar a meta, o centro da meta e o piso e o teto, né, a variação da inflação para 2023. E aí isso já é uma novidade dentro do sistema financeiro nacional, porque antes essa divulgação era com 2 anos de antecedência, agora é com 3 anos de antecedência. Então, agora em 2020, será divulgado para 2023. Bom, nós estamos vivendo, e eu tive que alterar o nosso curso, né? Daí a divulgação de aulas de conhecimentos bancários no nosso canal Aulas e Artes para os nossos membros realmente deu uma paralisada e a gente vai retomar. Justamente porque neste ano de 2020 estamos vivendo a crise aí do Covid-19 e do coronavírus, e o próprio Banco Central, todo o sistema financeiro nacional está se adequando aí, se preparando para problemas que poderão vir. Já temos novidades que serão tratadas dentro do nosso curso Conhecimentos Bancários 2020, para que ele fique o mais atualizado possível, e nós teremos aqui temas interessantes e talvez estruturas, né? Não só uma mudança conjuntural, mas a gente prevê aí, nós economistas, até mudanças estruturais provocadas por esse Covid-19, que está se alastrando aí pelo mundo inteiro, inclusive o Brasil, ok? Então, pode ser que haja alteração, inclusive, neste sistema de meta de inflação. É algo que a gente está verificando, observando aí que é possível, né? Não se está dizendo que vai alterar, mas conforme for, pode ser que haja uma alteração nisso aí, e ainda neste curso nós vamos comunicar. Tudo bem? Bom, e já que nós vimos o que é a meta de inflação, então, e a meta para a taxa Selic? Como está a meta? Olha aqui, nós temos a reunião 230, a 230ª reunião, foi a última que se teve em 6 de maio, no início deste mês, e foi decidido que a meta para a taxa Selic será de 3%, ou seja, caiu de 3,75% para 3%, tá? E havia tido uma outra queda de 4,25% para 3,75% em 18 de março. Então, você observa, eu coloquei essas 3 últimas reuniões aqui, mas você observa que está havendo uma queda da taxa Selic. Na verdade, estamos tendo hoje em dia até um problema de demanda, né? A inflação está realmente caindo, e já há muito tempo, o Copom, Comitê de Política Monetária, ele está tentando realmente trazer nossa inflação para baixo, para um índice realmente ideal, ok? Ideal. Lembrando que esta reunião de 6 de maio, ela, na verdade, ela já está no convívio aí com o Covid-19, com a crise econômica provocada pelo coronavírus, ok? Empresas pararam, a ordem para que as pessoas fiquem em casa para evitar a contaminação, a expansão do vírus, contaminação, etc. Então, a demanda por bens e serviços caiu, produção caiu, estamos tendo aí problemas realmente sérios, ok? E nós vamos tratar desses problemas em aulas mais para frente, que você estará, em que você conseguirá entender. Por enquanto, apenas entenda o seguinte, que nesta reunião de 6 de maio, né, na de 18
de março foi assim, mas principalmente essa de 6 de maio, essa queda aí de 0,75 reflete também o temor que o Banco Central e que o Copom está tendo e os cuidados que está tendo para que a economia brasileira se defenda do coronavírus. A gente vai dar mais informações depois, mas entenda que faz parte também do Comitê de Política Monetária observar como está a liquidez, como está a quantidade de dinheiro em circulação, como está o dinheiro em mão das pessoas, etc. E se é necessário ou não, numa época de crise, reduzir ou elevar a liquidez, tá? Detalhes lá em política monetária, por favor. Ok, pessoal. Então, para encerrar essa aula, eu quero dizer para você o seguinte: o fim do viés. A gente precisa falar sobre isso. Já falei sobre as reuniões do Copom, né? Falei sobre os comunicados que são feitos sempre após a reunião, o segundo dia de reunião, sempre após o fim da reunião, após as 18 horas, é divulgado um comunicado dizendo qual será a nova meta para a taxa Selic, ok? E eu quero falar sobre o fim do viés. É uma novidade que provavelmente será cobrada nos próximos concursos, é que acabou o viés. Acabou o viés. No novo regulamento do Copom não consta mais a previsão para o viés. Como era isso? Como eu disse na aula anterior, viés de baixa, viés de alta. Quando existia o viés, decidia uma meta para a taxa Selic e ao longo do tempo, antes da próxima reunião, antes da reunião seguinte, o presidente do Banco Central, que também é presidente do Copom, ele podia elevar ou baixar essa taxa se houvesse uma grande necessidade. Ou seja, se decidisse a taxa pelo viés de alta, com viés de alta, ele poderia elevar a taxa. Se decidisse com viés de baixa, ele poderia baixar a taxa. Então, nós não temos mais o viés. Nós não temos mais o viés. Isso é importante lembrar, porque certamente nós teremos essa novidade, será cobrada em concursos públicos daqui para frente. Tudo bem? Bom, a ata do Copom. A ata do Copom, a gente já falou também na aula passada, que a ata do Copom, ela vem com a divulgação da ata. O Copom explica, inclusive nomina quem votou e como votou, como os diretores do Copom votaram, do Banco Central votaram. E essa ata dá uma visão geral, né, e até algumas coisas específicas de como o Copom decidiu, como ele visualizou o mercado, uma síntese do que o Copom viu, dos riscos que o Copom visualizou para poder decidir por aquela meta. Tudo bem? E vou mostrar para vocês agora aqui o calendário de reuniões do Copom para 2020. Tá vendo aí que 4 e 5 de fevereiro já foi, 17 e 18 de março, 5 e 6 de maio foi a última que a gente falou para você aqui, e as próximas serão em 16 e 17 de junho, sempre terça e quarta-feira. Ok? Tudo bem, pessoal? Espero que você esteja gostando e aguardo você em nossa próxima aula, onde nós vamos estudar as 3 Selics. Você vai saber a diferença entre taxa Selic, sistema Selic e meta para a taxa Selic. Ok? Até lá!